Irmãos, eu vou proceder à leitura de Atos 4, a partir do versículo de número 34. Nossa mensagem se baseará a partir do 36. Assim diz a palavra do Senhor, esteja muito atento. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. Todos comigo, versículo 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Pai, fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Toda glória pertence somente ao Senhor. O vaso que o Senhor quer usar é frágil, é miserável, é pecador, é limitado, mas é redimido pela graça de Jesus, lavado no sangue do Cordeiro. Então, Deus, dá que o nome de Jesus seja exaltado nessa pregação desta noite, sobre tudo e sobre todos. E que a presença do Senhor, Deus, ó Pai, real e espiritual, perceptível, se faça graciosamente aqui, chamando-nos à fidelidade, a um compromisso sincero para contigo, para que, ó Deus, ó Pai, amemos ao Senhor, temamos o Teu nome e vivamos para Ti e não para nós, vivamos para a Tua glória e sejamos uma grande bênção em Tuas mãos. Fala, pois, aos nossos corações e abençoa-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Hoje o pregador não seria eu, amados irmãos, seria um grande teólogo, mas ele não pôde vir. Então o Senhor quis que um simples pastor pregasse a palavra dele nessa noite. Queridos irmãos e irmãs, o livro de Atos dos Apóstolos revela, sem sombra de dúvidas, o maior avivamento da história da igreja. Esse avivamento dura pelo menos 30 anos, de maneira ininterrupta, manifestando-se em distintas partes do Império Romano. Ele começa em Jerusalém, vai para a Judéia, chega a Samaria e chega até os confins da terra, chega até Roma. Um dos maiores avivamentos da história da humanidade. Você vê o Espírito Santo vindo com poder sobre a igreja em Jerusalém, você vê isso acontecendo na casa de Cornélio em Cesareia, você vê em Samaria, você vê em Éfeso, você vê os apóstolos pregando a palavra e milhares de pessoas se convertendo e a igreja se expandindo pelo mundo inteiro. É maravilhoso ler o livro de Atos dos Apóstolos, faz ferver o nosso coração, fortalece a nossa fé e nos motiva a orar. Mas mesmo no avivamento, amados irmãos, a igreja enfrenta grandes lutas espirituais. E quando a igreja vive um grande avivamento, Satanás tenta atacar a igreja de 2 maneiras. Primeiramente, ele tenta atacá-la com a sedução.
Ele arma nos seus estratagemas, sopra mentiras nos ouvidos dos crentes, para que eles caiam em pecado e ofendam a santidade do seu Senhor. Mas quando eles vencem a sedução pelo poder do Espírito Santo, então ele ataca com truculência, com perseguição, com prisão, com apedrejamento, para que a igreja se desanime. Mas quanto mais ele faz isso, a igreja cresce, porque o sangue dos mártires é a semente da igreja, já disse um pastor da antiguidade, Tertuliano de Cartago. E nesse capítulo, de maneira especial, naquele grande avivamento em Jerusalém, o inimigo tenta atacar a igreja de duas maneiras. A segunda maneira é que ele levanta uma grande perseguição por meio dos sinédrios, que quer proibir os apóstolos de pregar, mas eles, cheios do Espírito Santo e intrépidos, pregam mais ainda. Mas a maneira mais grave, a primeira que aparece no texto, é um terrível pecado, amados irmãos e irmãs, que acaba destruindo a vida de um casal da igreja, Ananias e Safira. E ao olhar então para esse texto, ao olhar para a vida de Ananias e Safira, nós aprenderemos nesta noite sobre os pecados que destroem a família. O diabo tentou atacar aquela família para tirar a paz da igreja. E foi um grande sofrimento ver a morte daquele homem e de sua esposa. Mas o inimigo não pôde deter a igreja com o pecado daquele casal. E ao olhar para esse texto nessa noite, em nome de Jesus, eu convido você a perceber que a palavra de Deus é um espelho. E se esses pecados estiverem na sua vida nessa noite, que você se arrependa em nome de Jesus. Porque o Senhor tem perdão, tem misericórdia, tem restauração para você. O Senhor, nesse texto, nos apresenta os pecados que destroem a família. E o primeiro deles, irmãos e irmãs, é a inveja. O primeiro pecado que destrói a família é a inveja. Uma das grandes características do avivamento de Jerusalém é que as pessoas deixam de adorar o Deus dinheiro e adoram somente o Senhor. E quando há necessitados na igreja, então os irmãos, sem que haja imposição dos pastores, dos apóstolos ou do Estado, é algo que brota na alma voluntariamente. Eles vendem suas propriedades e vêm então, depositam todo o valor aos pés dos apóstolos, significando que estão ofertando integralmente o valor daquilo que venderam, para que não haja nenhum necessitado na igreja. E o nosso texto então nos conta a história de um irmão que fez isso, depois de mostrar o princípio. O nome dele era José. Ele era um levita da tribo dos sacerdotes, certo? Da tribo dos que cuidavam da adoração no templo. Ele era natural da ilha de Chipre, mas ele era um homem tão consagrado que os apóstolos colocaram o nome dele de Barnabé, que vem da profecia Barnavi, Barnavás, que significa filho da profecia, filho do consolo, filho da exortação, filho da motivação, filho da esperança. Barnabé é um dos maiores encorajadores da história da igreja de Cristo Jesus. Quando ninguém quer saber de Paulo, ele acolhe Paulo. Quando Paulo não quer saber de Marcos, ele acolhe Marcos. E ele começa então manifestando a doçura do seu coração transformado. Tendo um campo, uma fazenda, vai lá e vende a sua fazenda de maneira generosa, movido pelo Espírito Santo de Deus, e pega toda a oferta da sua fazenda e deposita aos pés dos apóstolos. Ele não fez isso para receber aplausos, irmãos e irmãs. Ele não fez isso para ser exaltado. Mas toda a multidão, ao ver a atitude piedosa de Barnabé, saiu dizendo: que moço crente esse Barnabé. Onde você já se viu? Alguém tem uma fazenda, vai lá, deve ter vendido a fazenda de porteira fechada. Eu não sei se tinha vaca, se tinha boi, se tinha plantação, mas ele vendeu tudo o que tinha e colocou aos pés dos apóstolos. E o povo dizia: que Deus levante cristãos tão sinceros como Barnabé. Mas aí o capítulo 5, versículo 1, começa com uma conjunção adversativa, que revela contrariedade. Diz aqui, entretanto. Ou seja, uma atitude diferente e contrária à atitude de Barnabé. Um homem chamado Ananias, cujo nome significa presente de Yahvé, um homem crente, com sua mulher Safira, cujo nome significa pedra valorosa, preciosa. Eles vendem uma propriedade, mas eles fazem um acordo. Eles dizem: nós não precisamos doar tudo para a igreja, vamos fazer o seguinte, a gente vai ficar com a parte, só eu e você estamos sabendo.
E aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou chegar lá e colocar aos pés dos apóstolos, e vai parecer que nós vendemos o terreno e demos toda a oferta, e todo mundo vai nos reconhecer, igual reconheceu Barnabé. E não está na cara que Ananias e Safira deixaram a inveja tomar conta do seu coração. A inveja acontece, amados irmãos, e é revelada quando pessoas fazem boas obras, não para a glória de Deus, mas para a exaltação de si mesmas, porque veem Deus usando, levantando, exaltando a vida de seus irmãos. Essas pessoas também querem aparecer e brilhar para que recebam a glória e o aplauso humano. E aqui esse casal, em lugar de alegrar-se com Barnabé, ao ver o seu testemunho, dizer louvado seja Deus por esse homem, eles gostaram do aplauso que Barnabé recebeu e disseram: nós queremos a mesma coisa. Mas diferentemente de Barnabé, eles não lançaram a sua oferta para a glória de Deus, eles deram a sua oferta para a sua própria glória. E aqui então nós vemos que a vida deles é destruída por causa desse pecado da inveja. Irmãos, a inveja é um dos pecados mais antigos da história da humanidade. Na primeira geração, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, já vem da sua vida manifestada a terrível consequência desse pecado horrível chamado inveja. A Bíblia nos conta que Caim é o primogênito, Abel o segundo. E você se lembra bem que quando o homem cai em pecado e se esconde, o Senhor mata animais e cobre o homem com a pele daqueles animais, e promete a Eva que enviaria a ela um descendente que pisaria na cabeça da serpente, e a serpente lhe morderia o calcanhar. E então o Senhor sacrifica aqueles animais, mostrando que Cristo no futuro vai dar a vida na cruz por nós, e que todo culto a Deus no Antigo Testamento exigia sacrifício. Mas Caim é muito cabeça dura, ele quer fazer as coisas da sua própria maneira, e ele é um agricultor espetacular, e de repente então ele pega da sua lavoura, dos seus frutos, do seu pomar, e ele faz um altar, e ele queima frutas para Deus, mas Deus não quer frutas, o homem pecou, é preciso que sangue seja derramado. E Abel, obediente e piedoso, pega da gordura das suas ovelhas e sacrifica ao Senhor. E a Bíblia diz então que Deus aceitou o aroma do sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. E a Bíblia nos conta a história, irmãos e irmãs, que Caim ficou extremamente irado e descaiu-lhe o semblante. Irmãos, existe depressão por questões hormonais, existe depressão por causa de conflitos, mas existe depressão também por causa do pecado. E Caim foi o primeiro homem a ficar deprimido na história, porque o texto diz que ele descaiu do semblante. Caim andava assim, triste, com a cara moada, fechada o tempo inteiro. E o Senhor foi confrontá-lo. Se você passa depressão por problema de saúde, isso não é pecado, tome seus remédios e clame a graça de Deus sobre a sua vida. Mas no caso de Caim, Caim se deprimiu por causa da sua ira, a ira guardada no coração. E o Senhor então chegou para ele e disse o seguinte: Caim, o que você está com essa cara, rapaz? Se procederes bem, é certo que não serás aceito. O pecado jaz à porta e te cumpre dominá-lo. Deus confrontou para que ele se arrependesse, mas ele não se arrependeu. Ele deixou a ira no coração e ficou triste. Então um dia ele diz ao seu irmão: Abel, meu irmão, vamos passear no campo. E Abel foi na maior da boa vontade. Chegando lá, ele mata o seu irmão. Quando ele volta do campo, Deus pergunta a ele: Caim, onde está Abel, seu irmão? E Caim, topetudo que era, diz a Deus: por acaso, Senhor, eu sou tu todo, meu irmão? E Deus diz a ele: o que fizeste? O sangue de teu irmão clama da terra a mim, e agora você vai ser maldito, e a terra não vai dar mais para você o seu fruto. E Deus amaldiçoa a vida de Caim. Veja bem, amados irmãos, que a inveja trouxe o primeiro homicídio da história da humanidade. Caim matou seu irmão Abel e foi amaldiçoado por causa disso.
E a inveja, amados irmãos, continua matando até os dias de hoje. Não só Caim matou Abel, mas a Bíblia nos diz lá em Mateus 27, 17 a 18, que os religiosos judeus mataram Jesus por causa da inveja. É claro que soberanamente ele tinha que morrer para pagar o seu pecado e o meu, mas os homens que o mataram são responsáveis. Mateus 27, 17 a 18 diz assim: estando pois o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E eles escolheram um facínora, um assassino, um bandido, para crucificar o eterno Filho de Deus, por causa desse pecado maldito chamado inveja. Irmãos, sábios deste mundo já disseram que a inveja move o mundo. Um sábio filósofo disse isso. Mas ele cita, dizendo isso, a palavra de Salomão em Eclesiastes 4:4, que diz: então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O homem que faz as coisas porque inveja o outro, irmão, não glorifica a Deus e não é feliz. O que move o mundo é a inveja, é isso que a Bíblia diz. Mas o que deve mover o cristão é o amor e não a inveja, amados irmãos e irmãs. Eu quero perguntar a você: você tem deixado a inveja assolar o seu coração? Você já falou assim: se eu cantasse como canta a minha irmã, canta de maneira tão gloriosa e abençoa a nossa vida. Você já deixou a inveja morder o seu coração? Ou talvez a irmã já disse assim: porque o meu marido não é tão inteligente como o marido da minha irmã, porque ele não é tão bem sucedido, porque ele não tem o mesmo salário, porque meu marido não é tão magrinho com a barriga de tanquinho daquele irmão, não é verdade? Porque ele não é tão cheiroso, porque meu marido é desse jeito. Ou então você, varão, né? Nossa, essa irmã da igreja passa perfume, por que minha mulher não é tão cheirosa como essa irmã? Porque minha mulher não é tão doce, não é tão meiga. Meu irmão, o pasto do vizinho não é tão verde assim. Pare de invejar. A inveja revela uma tremenda ingratidão contra Deus. Quando você deixa a inveja assolar o seu coração, você está dizendo no íntimo que Deus é mau, que Deus não é bom, que Ele não te deu o melhor. Quando Ele diz na sua palavra que a vontade dEle para a sua vida é boa, perfeita e agradável, e o que tem acontecido com você é o melhor que poderia acontecer. A inveja mata, meu irmão. A inveja matou o primeiro mártir da história, Abel. A inveja matou Jesus. A inveja mata pessoas até nos dias de hoje. Quão triste, irmãos, é a inveja religiosa. Alguns anos atrás, irmãos, eu li um livro maravilhoso que eu indico a todos vocês que leiam várias vezes. Esse ano eu li de novo. O nome do livro é O Deus Pródigo, do Dr. Timothy Keller. Nesse livro, Timothy Keller conta a história de uma grande obra de teatro, que fala de dois grandes músicos que tocavam na orquestra de Viena, na Áustria, que era Salieri e Mozart. E Salieri era um homem tremendamente determinado. Ele estudava música de manhã, à tarde e à noite. E ele diz: Deus, eu quero ser o melhor músico da orquestra de Viena, na Áustria. E eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou sair com mulheres, eu vou me dedicar para ser o melhor músico que existe. E ele fez o seu esforço total. Mas de repente aparece naquela orquestra Wolfgang Amadeus Mozart, um homem, um bom vivant, um homem que vivia no mundo perdido, experimentava todo tipo de pecado, mas quando ele se sentava para tocar, parecia que a presença de Deus invadia o ambiente. E Salieri começou a questionar a Deus: Deus, eu não entendo, eu sou um homem que se porta corretamente, e vem esse descarado, esse homem que vive uma vida de descalabro, e o Senhor dá para ele esse talento glorioso, que tinha que ser meu Deus. Agora, a partir desse momento, Deus, eu sou o teu inimigo, eu não quero mais nada com o Senhor. A inveja não busca a glória de Deus. A inveja busca a glória pessoal. E preste atenção, você foi criado para a glória de
de Deus. E Deus não divide o lugar dele na sua vida com ninguém, nem com você mesmo. A inveja é um sinal de que você não está buscando a glória de Deus, de que as coisas estão mal na sua vida. A inveja pode matar os seus relacionamentos, pode acabar com amizades, pode gelar o seu coração, pode fazer de você uma pessoa triste e deprimida. Que o Senhor tenha misericórdia de você em nome de Jesus. Se você tem deixado a inveja assolar o seu coração, assolar o seu casamento, assolar os seus relacionamentos, arrependa-se hoje. O Senhor tem perdão para a sua vida, porque um pecado que destrói relacionamentos, destrói a igreja, destrói a família, é a inveja. Que Deus nos livre da inveja, irmãos, em nome de Jesus, amém. Mas que pecado mais destrói, pode destruir a sua família? E destruiu a família de Ananias e Safira. O texto nos apresenta um outro pecado que destrói a família. Esse pecado é a mentira. O outro pecado que destrói a família é a mentira. Nós vamos ler o versículo 2 até o versículo de número 5, responsivamente. Eu leio o 2, vocês o 3, eu leio o 4, vocês o 5. Mas em acordo com sua mulher, ele teve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Vocês o 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás seu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Vocês o 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Outro pecado, irmãos, que destrói a família, que destrói os relacionamentos, é a mentira. O texto da palavra é muito claro, amados irmãos. Todas as vezes que você escolhe e opta pela mentira, você está em conluio com o próprio diabo. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Imagina então, Ananias entra na igreja, aquele momento da reunião de oração, todos felizes, e Ananias entra, quase arranha a garganta assim, para que todo mundo olhe para ele. Aí todo mundo está entrando Ananias, e Pedro está lá na frente do púlpito, dirigindo a reunião de oração. E aí então está lá o reverendo Pedro. Ananias: pastor, eu vendi um terreno que eu tinha, Safira concordou comigo, está aqui, pastor, oferta para todo mundo ser abençoado e cuidar dos necessitados. E o reverendo Pedro olha para ele, cheio do Espírito Santo, e diz o seguinte: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Veja bem, Satanás foi quem encheu o coração de Ananias, porque Satanás, amados irmãos, é o pai da mentira. Nós já vamos ler um versículo sobre isso daqui a pouco. Então todas as vezes, irmão, que você que se diz filho da verdade, que se diz alguém que pertence a Jesus, escolhe a mentira, você está de fato pactuado com o pai da mentira. É Satanás quem enche o seu coração para que você minta. Então não deixe o diabo encher a sua vida de mentira, porque o seu Senhor é a verdade. Mas o texto diz mais. O texto diz, irmãos, que nossas obras não impressionam a Deus. Pedro diz a ele: se você conservasse o campo, ele não seria seu, Ananias? E se você vendesse o campo e ficasse com o dinheiro para você, não ficaria em seu poder? Em outras palavras, Pedro está dizendo: Ananias, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa de você. Então pare de inventar mentiras. Use o seu dinheiro para a glória de Deus. O seu dinheiro não compra Deus, o seu dinheiro não impressiona Deus, Ananias. Irmãos, nós deveríamos evitar a mentira, porque obras falsas sem a motivação de glorificar a Deus não vão impressionar a Deus de maneira alguma. Mas aqui então o Senhor diz, por meio da boca de Pedro, que a mentira é perigosa, porque qualquer mentira, ainda que você ache que está mentindo para o seu irmão, pense que está mentindo para o seu cônjuge, para o seu familiar, ou até para o seu pastor, de fato toda mentira é pecado flagrante e direto contra Deus, porque Deus é a verdade, amado irmão. O texto diz:
Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? A mentira não foi contra Pedro, a mentira não foi contra a igreja, foi contra o Santo Espírito do Senhor. E lá no versículo de número 4 ele diz: não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Irmãos, nós não deveríamos mentir, porque a mentira ofende ao nosso Senhor. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade, nós não somos da mentira, nós somos da verdade. A mentira não se sustenta por si mesma, ela é deturpação da verdade. E você então tem que fugir da mentira e abandonar a mentira, porque a mentira vai destruir a sua vida pessoal, vai destruir a sua comunhão com Deus, vai destruir o seu casamento, vai destruir as suas amizades e vai atrapalhar a igreja de Jesus. O texto diz, irmãos, no versículo 5, que depois que o pastor Pedro o confrontou: por que você fez isso, Ananias? A Bíblia diz que, ouvindo isso, Ananias, caiu duro naquele exato momento. E aí então levantaram-se os jovens, cobriram o corpo e o levaram para sepultar, né? Não tinha funerária naqueles dias, então o trabalho era da mocidade, né? Se fosse na nossa igreja presbiteriana, os meninos iam entrar, botar o lençol e sair cantando: mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Foi assim que eles foram enterrados, né? Ananias, eles foram cavar o buraco, fizeram isso, ficaram 3 horas ali. Mas veja bem, irmão, que o salário do pecado é a morte, a mentira mata. Eu quero lhe perguntar: você tem, meu querido amigo, irmão, tolerado pequenas mentiras na sua vida? Irmãos, meias verdades muitas vezes são piores que mentiras inteiras. Você tem deixado a sua vida governar-se por meias verdades? Certa feita eu ouvi a história de um jovem cristão que foi contratado para trabalhar numa repartição pública numa cidade do interior de São Paulo, no escritório de um político importante da sua cidade. Aquele moço era um office boy, mas a secretária faltou. Aquele dia ele estava no telefone e o telefone tocou, e aí então aquele político falou assim: fala que eu não estou. E aí o moço falou assim: ele mandou dizer que não está. O crente não pode ter, meu amado irmão, pacto com a mentira. Sabe por quê, meu irmão? Jesus é claro no Sermão do Monte, ao explicar que quem edifica a sua vida sobre o fundamento da fé e da obediência vai subsistir, mas quem edifica a sua vida sobre o pecado será destruído. Lembra como ele termina o sermão? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Se você escolher a mentira como princípio da sua vida, tudo vai desabar, e a sua ruína será grande. Sua família vai cair, sua vida vai cair por terra, você não vai ter sustentação. Irmãos, isso é tão importante, essa questão da verdade, que lá no livro de Gênesis, quando Deus cria o casamento, tem um princípio lá antes da queda. E eu não estou dizendo que todo mundo tem que andar nu em casa o dia inteiro, não é nada disso. Até porque antes da queda, a barriga de Adão era de tanquinho, né? E Dona Eva não tinha nenhuma celulite, não é verdade? Não tinha pecado, não tinha vergonha. Então o texto diz assim: ora, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 1:25. O que significa isso? Que quando o casamento está debaixo da bênção de Deus, nós não devemos ter nada para esconder um do outro. Nada. Exatamente nada. Até nos momentos mais difíceis. Quando alguém corteja você como não deveria cortejar, talvez é hora de sentar para o cônjuge e falar: tal pessoa falou isso para mim, assim, assim e assim, para que haja confiança. Sabe por quê, meu irmão? A confiança é como uma vidraça. Se você toma uma pedra e lança na vidraça,
ela pode não quebrar, mas vai trincar. E é difícil recuperar aquela vidraça. Então, por favor, não minta para o seu cônjuge. Não minta para os seus filhos. Não minta para a sua igreja. Não minta para o seu pastor. Porque toda mentira que você disser é pecado contra Deus. Esse casal mentiu e foi destruído. Meu irmão, preste atenção. Nenhum relacionamento se sustenta na mentira. Todo relacionamento que é fundamentado na mentira cai e é destruído. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se você, meu irmão, tem mentido nos seus negócios, que o Senhor lave a sua boca, em nome de Jesus. Se você tem mentido nos seus relacionamentos, que o Senhor traga arrependimento ao seu coração. Somente aquele que não confia em Deus, somente aquele que somente vive para agradar os homens, não vive para agradar a Deus. Que você diga a verdade, ainda que você tenha que pagar um preço. Você não vive para agradar a homens, você vive para agradar a Deus. Que Deus faça de nós homens e mulheres da verdade, amém? Nós somos chamados a falar a verdade. Irmão, quando a gente prega a verdade, tem dia que a gente prega e confronta as pessoas, alguns se quebrantam, outros riram os dentes, mas nós somos da verdade. E sabe por que nós não vamos mentir? Porque o nosso Senhor disse o seguinte aos religiosos judeus em João 8,44: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Se você é um mentiroso, talvez você não seja filho de Deus, talvez você seja filho do diabo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que se ache verdade em nossa boca e verdade em nossa vida, porque Jesus, que é a verdade, habita em nossos corações. Que nós sejamos o povo da verdade, em nome de Jesus, amém. Eu quero perguntar para você: algum desses pecados que destrói a família e os relacionamentos está presente em sua vida? Haverá mais um pecado desses que destrói a família? Primeiro pecado, inveja. Segundo, mentira. Terceiro pecado que destrói a família é o conluio. Terceiro pecado que destrói a família é conluio. Pastor, que palavra é essa? Associação para pecar e fazer o mal. Vamos ler aqui o texto, versículos 6 a 10. No versículo 6, eles já levaram o irmão Ananias e o sepultaram. Nós vamos ler do 7 ao 10, então. Eu vou ler o 7, vocês o 8, eu o 9, vocês o 10. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Vocês o 8. Ela respondeu. Leiam o 9 para mim também, irmãos. Todos comigo 10. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. Imagine comigo a cena, irmãos. 3 horas, não é fácil, os meninos tiveram que cavar, certo? Eu não sei se eles arrumaram o caixão, sepultaram Ananias, e aí de repente eles entram, graças a Deus, acabou essa situação, e de repente então, chega a irmã Safira 3 horas depois, na igreja: reverendo Pedro, como é que o senhor vai, pastor? Tudo bem? Tudo bem, irmã Safira. Vem cá, deixa eu perguntar um negócio para a irmã: é verdade que vocês venderam aquele terreno? Portanto, é verdade, pastor. Ananias é um moço muito generoso, vendeu aquele terreno por esse valor e trouxe tudo para a igreja. E de repente, irmãos, Pedro diz a ela: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eu não gosto de ficar falando muita expressão grega não, mas nesse momento aqui é muito interessante esse verbo no versículo 9 que diz entrar em acordo para tentar o Espírito do Senhor. No grego é o verbo sinfonel, que é som conjunto,
tocar junto. Pedro virou para ela e falou assim: por que você resolveu tocar junto com Ananias a melodia da ofensa, do pecado e da morte? Porque você entrou em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Porque você, Safira, se associou com seu marido para o mal? E aí os meninos estavam entrando, cantando. Imagine lá, se fossem, né, mocidade, presbitério, estou brincando, o texto não fala isso não. E eles estão entrando, cantando, e de repente Pedro falou assim: está vendo aqueles moços ali? Acabaram de sepultar seu marido, irmã, e a senhora agora está batendo as botas. E ela, bum, caiu e morreu. Já pensou? Talvez você diga: pastor, não quero ser da igreja primitiva não, eu já mudei de ideia. Mas aqui, amado irmão, preste atenção. Nós nunca deveríamos entrar em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Certa feita, amado amigo irmão, um conselheiro recebeu em seu gabinete uma irmã que disse ao conselheiro que o seu marido, para ter um momento de intimidade sexual com ela, precisava colocar vídeos pornográficos, para que ele se sentisse estimulado para ter relacionamento sexual com ela. E ela disse que no começo, como cristã, sentia vergonha, mas ela foi e disse: na verdade, eu estou gostando desse negócio, e quando passo os vídeos eu fico animada, e nós temos a nossa relação, mas depois que acaba, vem uma convicção de pecado, uma tristeza imensa no meu coração. E o conselheiro então disse a ela o seguinte, ele falou assim: isso é um pecado, porque isso faz com que esse homem seja insatisfeito com você, então está te tratando como se fosse uma prostituta. Segundo lugar, o olhar lascivo e impuro caracteriza esse relacionamento. Terceiro lugar, não há obediência nesse relacionamento. E aquela irmã então ouviu seu conselheiro, se arrependeu do seu pecado, pediu perdão a Deus e confrontou o seu marido, dizendo que não ia ter mais intimidade assim. O ano passado eu ouvi o reverendo Hernandes contar aqui que pregava nos Estados Unidos. E quando ele pregava nos Estados Unidos, numa grande conferência, uma moça jovem de mais ou menos 25 anos de idade, muito bonita, tentava falar com ele, dizia: minha irmã, eu estou aqui atendendo tanta gente, não posso falar com você. Ela falou assim: pastor, eu não vou embora se o senhor não falar comigo hoje. E de repente então, ela virou e falou para o pastor o seguinte: pastor, eu sou casada com meu marido, ele já tem mais de 30 anos e ele sofre de um tremendo vício de pornografia, e ele está tão atolado na pornografia que agora ele quer ver pessoas tendo relacionamento sexual e ficar observando. E ele tem um melhor amigo que ele leva lá em casa, 5 anos mais novo do que ele, e é mais forte do que ele. E ele está propondo para mim que eu vá para a cama com o melhor amigo dele, para ele ficar observando eu ter relacionamento com ele. Pastor, eu estou desesperada, pastor, eu não quero me tornar prostituta, mas esse homem está querendo me obrigar a isso. Pastor, o que eu faço? Reverendo Hernandes disse que falou o seguinte àquela irmã: Deus não te chamou para ser uma prostituta. Submissão tem limite, e o limite da submissão é o seguinte: quando você quebra a autoridade maior, que é a autoridade de Deus, você não é obrigado a se submeter a um marido que está desobedecendo a Deus, porque é importante preservar a autoridade superior, que é a autoridade de Deus. Então, minha irmã, você vai dizer a ele que não vai fazer isso. Você vai voltar para a sua igreja, vai chamar o seu pastor, vai confrontar o seu marido, e se o seu marido se arrepender, pedir perdão para você, você vai continuar com o seu marido. Mas se ele não se arrepender, você vai se divorciar dele, porque Deus não te chamou para ser uma prostituta. E ela então fez assim, e o marido foi confrontado, e o marido se arrependeu, e foi aconselhado pelo pastor da igreja local, e mudou de vida. O reverendo disse que 2 anos depois foi pregar nos Estados Unidos, e aquela irmã fez a ele a pior pergunta que você pode fazer a um pastor: pastor, o senhor lembra de mim? Ele: ô minha irmã, eu prego em tanto lugar, como é que eu vou lembrar de você? Eu sou aquela moça que há 2 anos atrás veio falar com o senhor. Eu voltei para casa, confrontei meu marido, ele se arrependeu, mudou de vida, hoje é um crente consagrado,
venceu a pornografia, e nosso casamento é uma bênção, para a glória e honra do nome de Jesus. Minha irmã, não entre em conluio com seu marido para pecar contra Deus. Marido, não entre em conluio com a sua esposa para pecar contra Deus. Se a sua esposa te chamar para trair o Senhor e adorar falsos deuses, confronte-a em nome de Jesus. Se o seu esposo te chamar para pecar contra Deus, confronte-o em nome de Jesus. E se ele for de Jesus, ele vai se arrepender e vai ser transformado em nome de Jesus. Mas você não deve entrar em acordo para tentar o Espírito do Senhor. E isso não é só com o esposo, se no seu trabalho alguém virar para você e falar o seguinte: vamos fazer algo errado aqui e pegar um pouquinho do dinheiro do governo e não pagar o imposto, vamos encher o nosso bolso, ninguém vai ficar sabendo disso. Deus está sabendo disso. Não entre em conluio, meu irmão. Isso pode trazer ruína para você, para a sua casa, para o seu coração e para a sua família. O texto diz que Safira morreu, como o marido dela morreu, porque tentou o Espírito do Senhor. Ao final dessa mensagem, talvez você me diga: pastor, ainda bem que o Espírito Santo não faz hoje como fazia antes, né? Matar assim na mesma hora, lê do engano. Pior é morrer aos poucos do que morrer de uma vez só. Porque se eles de fato eram crentes, a alma deles foi para o céu, ainda que eles tenham sido disciplinados por causa do seu pecado. Mas tem gente que está dentro da igreja, que está morrendo aos poucos durante anos e anos, que vê seu casamento definhando, que vê sua fé murchando, porque vive em pecado, longe de Deus, mesmo estando dentro da igreja, que vê sua esperança, seu zelo, o primeiro amor desaparecendo da sua vida, porque resolve, meu querido amigo, irmão, fazer conluio com o diabo, resolve viver uma vida de mentira e não agrada a Deus, não agradece a Deus pelos dons e talentos que tem, e vive invejando o outro e não reconhece que tem um lugar especial preparado pelo Senhor para viver para a glória e honra do nome de Jesus. Pior é morrer aos poucos do que morrer de uma vez só. O texto diz, irmãos, duas vezes, versículo 5, que sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Versículo 11 diz que sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Eu quero dizer para você, fala: pastor, como é que o senhor prega um sermão desse, no Conexão com Deus? É porque eu não quero que você seja objeto da disciplina do Senhor. Muitas vezes, irmãos, isso é um grande desafio. As pessoas não entendem porque a igreja disciplina. Sabe por que a igreja disciplina? Para que você não precise receber a disciplina de Deus. Porque a disciplina do homem, ela envergonha, mas a disciplina de Deus, ela pode de fato trazer dores mais profundas para você e revelar que você não era do Senhor. Então, meus irmãos, nós devemos ouvir uma mensagem dessa e ter grande temor em nossa vida. E se o Senhor está te confrontando nessa noite, é porque Ele não quer que a sua família seja destruída. É porque Ele não quer que a sua casa seja destruída. É porque Ele não quer que os seus relacionamentos sejam destruídos. É porque Ele não quer que a igreja seja abalada. Então, em nome de Jesus, se você tem invejado alguém, peça perdão ao Senhor e diga: Senhor, me ajuda a me alegrar em Ti. Entenda, meu irmão, que Deus te deu um dom pelo menos único. E isso é uma bênção maravilhosa, porque se o seu irmão tem 5, ele tem que prestar conta dos 5 que tem. Ele tem que fazer render 5. Se você tem um só, você só tem que render um. Glória a Deus. Se alegre no Senhor e use os seus dons não para você mesmo, use para a glória de Deus. Em nome de Jesus, peço ao Senhor que lave a sua boca, sua mente, o seu coração, e que você seja alguém da verdade e não da mentira, porque você é de Jesus e não é do diabo. E que você, quando alguém te chamar para pecar contra o seu Deus, que você diga para essa pessoa: Jesus morreu por mim, Ele não merece que eu atue dessa maneira, eu não vou entrar em conluio com você. Que em nome de Jesus, nessa noite, você tenha a alegria de ver sua família restaurada, que
Que você tenha alegria de ver os seus relacionamentos restaurados. Que você tenha alegria de ver o seu coração restaurado. Porque você, em nome de Jesus, vai vencer o pecado. Porque a Bíblia diz: guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A Bíblia diz que não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos dará a saída de sorte que possais suportar. Se você, meu irmão, precisa confessar pecados, eu termino com João 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse o seu pecado, Jesus vai perdoar você, Jesus vai te lavar, vai mudar a sua vida, e você então vencerá os pecados que destroem a família e viverá para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus te dê vitória sobre o pecado, que Deus faça de você uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Quero convidar você que ouviu essa mensagem confrontadora, mas útil para nós, a colocar sua vida nas mãos do Senhor. Feche os seus olhos onde você está. Se você tem deixado a inveja assolar o seu relacionamento, assolar o seu casamento, destruir a família do outro, que você cobiça o esposo da outra, a esposa do outro, em nome de Jesus, nessa noite peça perdão ao Senhor. Diga: Senhor, tira essa inveja do meu coração, o Senhor deu Cristo por mim, faz de mim alguém mais agradecido. Se você tem usado a mentira como estratagema, diga: Senhor, lava a minha boca, Cristo é a verdade, eu não tenho parte com o diabo. Se você entrou em acordo para pecar e ofender o Senhor, peça perdão ao Senhor nessa noite. Peça perdão ao Senhor. Diga a Ele: Senhor, traz restauração sobre o meu coração. Que Deus traga restauração sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém.